como sacerdote de Deus, fala em nome de Deus. Então, quando nós lemos esse texto, Deus está falando conosco, Deus está falando de visão. Olha o que diz o texto. Deus diz assim a cada um de nós: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Você já parou para analisar que privilégio seria o nosso se você fosse guiado pelos olhos de Deus? Quem já pegou um caminho errado? Estava indo, quem chegar num lugar e acabou chegando em outro? Já? Eu já muitas vezes sou péssimo de orientação, não tenho nenhuma. Depois que o GPS foi inventado, mudou a minha vida. O Waze mudou, meu Google Mapa mudou a minha vida. Por quê? Você entendeu, né? O senso de orientação familiar não é bom. Irmãos, como seria bom se os nossos olhos fossem sempre guiados por Deus? Por quê? Porque nós não erraríamos o caminho. Nós chegaríamos a um destino que é aquele que Ele tem reservado para mim, para você, para nós. E veja, Deus também faz um alerta que nós não sejamos, olha aí, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti, para que não se percam. Vocês já viram um cavalo, quando é levado, né, quando um cavaleiro está lá, ou uma carroça, ele precisa de cabresto. Para que serve o cabresto? Para poder segurar o cavalo e dar a orientação que o cavalo tem que seguir. O cavalo se assusta facilmente. Às vezes com um movimento estranho, ele não consegue identificar, perceber o que está acontecendo. Pela falta de capacidade de perceber o que está acontecendo, o cavalo reage. E a reação dele derruba o cavaleiro, machuca a pessoa que está lá, ele pega o caminho que deveria tomar. Enfim, e Deus faz um alerta para cada um de nós, que não sejamos como o cavalo. Veja, amados, nós reagimos conforme aquilo que nós entendemos, conforme aquilo que vemos e percebemos as coisas. Como eu disse, se nós vermos mal, vamos perceber mal e vamos reagir mal. Vamos imaginar o seguinte: a irmãzinha liga para o irmão, logo de manhã, o irmão sai para trabalhar e a irmãzinha, a esposa, liga para o irmão, e o irmãozinho na outra linha atende o telefone e fala: oi, não posso falar, e desliga o telefone. Aí fica esse barulhinho de telefone, faz esse barulhinho ainda, quando se desliga a ligação. Aí a esposa fica pensando assim: mas quem ele pensa que é para me tratar dessa forma? Ele acha que está falando com quem? Desligar o telefone dessa forma na minha cara. E ela passa o dia inteiro pensando naquilo que o marido fez com ela e enchendo o caminhãozinho dela de raiva. Ela bota uma pá de raiva, outra pá, e ela fica o dia inteiro enchendo o caminhãozinho dela de raiva, esperando o marido chegar em casa. E de repente o marido chega no finalzinho da tarde e ele abre a porta e fala: oi, meu amorzinho. Ela fala: oi, amorzinho, você viu o que você fez comigo? Aí ela começa a levantar a caçamba do caminhão de raiva. Não sei se é caçamba que a gente diz em português em Portugal. A báscula. Começa a levantar a báscula daquele caminhão que ela reservou durante todo o dia. E ele fala assim: não, pera um pouquinho. Ele começa a explicar: meu bem, sabe que é a hora que você ligou? Eu estava no meio de um assalto e os bandidos queriam roubar o telefone. E aí o que ele fez? Sabiamente, ele pegou e escondeu o telefone dele. É um exemplo bobo, só para dizer o seguinte: quando nós não temos a clareza, a ideia dos fatos, se nós não vemos todos os ângulos, tudo aquilo que está permeando um fato, nós criamos coisas em nossas mentes e nós percebemos as coisas de maneira que pode ser errada e incorreta, porque nós não temos todos os dados e nós reagimos mal por falta de enxergar mal. Quantas vezes você, pai, você, mãe, discutiu com seu marido e no calor da raiva, de repente, um dos seus filha fez alguma coisa errada? E aí o que você faz? Você vai lá e repreende de forma agressiva e extremamente dura aquela criança, não por aquilo que ela fez, porque às vezes ela fez uma coisinha muito pequenininha, mas por quê? Você estava contaminado pelo quê? Pela raiva do seu marido ou da sua esposa. E aí o que você fez? Você descontou no pobrezinho do menininho, da menininha em casa. Por quê? Porque a tua visão estava embaçada, coberta, e a sua percepção dos fatos estava errada. E aí o que você fez? Você agiu de forma errada sobre um filho teu. A compreensão correta é associada com uma visão clara, meu amado. E nós temos que ter isso em mente. Entender e procurar entender se aquilo que estamos vendo
percebemos é aliado com a realidade. E tudo aquilo que precisamos ver é aquilo que estamos vendo. Se a gente parar para pensar nos erros que nós podemos incorrer, no fato de não vermos e entendermos as formas, as coisas da forma como elas são, se nós falamos aqui um exemplo simples, no caso de um pai e uma mãe, um esposo discutir com a esposa, imagine em relação às coisas espirituais, quando Deus faz coisas e traz fatos diante de nós que estão relacionados à nossa vida espiritual e nós não conseguimos enxergar, e não conseguimos entender como isso pode impactar as nossas vidas. Veja, no texto que nós lemos aqui de Salmo 32, Deus nos diz que Ele nos guiará com os seus olhos, e Deus sabe de tudo, não tem engano. Isso quer dizer o seguinte: se nós pudermos ver com os olhos de Deus, ter a capacidade de ver aquilo que Deus quer que nós vejamos, nós não erraremos. Porém, se nós formos como um animal irracional, um cavalo, que reage porque ele não consegue entender o que está acontecendo perto dele, ele precisa de um cabresto, nós vamos reagir mal. Mas você pode dizer, mas pastor, nós não somos animais irracionais, porém, algumas vezes, nós agimos como seres irracionais, tempestivamente, movidos pela emoção, movidos pela paixão, fazemos aquilo que não deveríamos ter feito. Agora imagine o seguinte, pensando nessa questão de visão e percepção, vamos pensar o seguinte: o que você tem visto daquilo que é a tua igreja, aquilo que a tua igreja tem feito por você? O que você tem percebido da tua igreja? Eu poderia perguntar ainda mais: quando você olha para a tua família, qual é o entendimento que você tem? O que você tem percebido daquilo que é a tua família, que Deus tem feito dentro da tua casa? Qual é a tua percepção? Qual é o teu entendimento daquilo que Deus tem realizado na tua vida? Por meio da tua igreja, por meio da tua família, por meio do teu relacionamento pessoal com Deus. Veja, meu amado, eu sei que talvez você pense assim, mas pastor, eu estou conseguindo ver aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu consigo ver aquilo que Deus tem feito na igreja, na minha família, na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Então veja, eu quero pedir para você, talvez não mais do que 20 minutos, 25 minutos. O pastor me ajuda aqui, dá eu estou dizendo na minha canela, se eu estiver passando desse tempo, para tentar te ajudar a entender se você realmente está vendo aquilo que devia ver. Você quer ir comigo nisso? Quer tentar entender se você realmente está vendo aquilo que precisa ver? Amém? Tópico 1, meu amado, me ajuda aí. Às vezes não vemos nada. Você sabia disso? Que às vezes a gente não vê nada. Às vezes a gente não vê nada. Você pensa que vê, mas não vê. Você lembra da parábola do filho pródigo? Ele estava com o pai, ele tinha tudo com o pai. Ele tinha roupa, comida, ele tinha todo o conforto, ele tinha os criados à sua disposição, ele tinha ar-condicionado para os dias frios, ele tinha ventilador para os dias quentes, tudo estava à sua disposição. Ó, como ele era privilegiado. Mas de repente, o filho pródigo chega para o pai e diz assim: pai, não estou contente com isso que eu tenho aqui em casa, passa a régua, fecha a conta, me dá tudo aquilo que pertence a mim, eu quero a minha herança, porque eu vou vazar, estou indo embora, pai. Eu quero curtir a minha vida, quero sair de casa. Aí o que ele fez? Diz o texto bíblico que ele pegou a herança do seu pai, botou uma mochilinha nas costas e saiu. Passando algum tempo, e não foi muito tempo, diz o texto bíblico que ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. E em certo momento ele se viu trabalhando, cuidando de porcos, e ele tinha vontade de comer aquilo que os porcos comiam, porque ele não tinha nada para comer. E ele lembrou que na casa do seu pai, os criados do seu pai comiam melhor do que aquilo que ele comia. Mas, meu amado, o que aconteceu com ele? Por que ele abandonou a casa do seu pai? Por que ele deixou aquilo que ele tinha? Por que ele preferiu pedir a herança do seu pai e tentar a vida por conta? Por quê? Porque ele não viu valor naquilo que ele tinha. Tudo aquilo que ele tinha não tinha valor para ele. E eu quero perguntar uma coisa para você. Me ajuda com uma frase próxima, Sérgio. Me ajuda a responder essa pergunta. Nada daquilo que o filho pródigo tinha com o pai, nada daquilo tinha valor, ou ele não via valor em nada daquilo? Me ajuda a responder essa pergunta, meu irmão. Pode olhar para o seu irmão que está do lado, vê o que ele responde para você. Fala com o seu irmão do lado, vê o que ele diz, o que ele pensa, o que o cachorrinho diz, o senhor pastor?
aquilo tinha valor ou ele não via valor em nada naquilo? Ei, meu irmão, me ajuda a entender o que passava na cabeça do filho pródigo. Hein? O que você acha? Eu sei que você sabe a resposta. Aquilo tinha valor. Tanto é que ele, na primeira oportunidade que ele teve, ele voltou para casa. Mas aonde estava o problema do filho pródigo? Ele tinha capacidade do quê? De ver o valor daquilo que ele tinha. Então olha para mim um minutinho. Olha para mim um minutinho. Quando alguém chega para o pastor e diz assim: pastores, nós estamos saindo da igreja, estamos abandonando a igreja. Ele fala: meu irmão, por que? O que aconteceu? Pastor, a gente vai no momento do louvor, aquele corinho quer cantar, a gente vai na igreja, o Espírito Santo parece que não fala com o meu coração. O horário do culto é muito cedo, o horário do culto é muito tarde. A gente vem na igreja e parece que os irmãos não falam bom dia, não falam boa tarde. Porque normalmente tem uma listinha de coisas, normalmente quando a pessoa vai sair da igreja, vem com uma listinha, irmãos, vem com uma listinha. E eu pergunto para os irmãos, quando alguém vem diante da igreja do Senhor e diz: eu estou vazando, eu pergunto para você, será que a questão é que nada daquilo da igreja tem valor? Ou que a pessoa não tem capacidade de ver o valor que a igreja tem na vida dele? E memória, o que você pensa? Onde está o problema? Veja o que diz esse tópico. Às vezes não vemos nada. Às vezes não temos a capacidade de ver aquilo que está diante dos nossos olhos. Então veja, mais uma questão. Quantos muitas vezes vêm e abandonam a sua própria família? Chega o pai, ou chega a mãe e toma a decisão de abandonar a família. Eu estou cansado porque problemas, e olha, todo mundo sabe quem tem família. Marido e mulher, o que a gente tem? Problemas, somos os filhos, entre nós, para pagar as contas, para comprar, para vender, é normal, são problemas, estamos administrando problemas. Mas veja o que as pessoas fazem. A solução mais fácil hoje parece que é o divórcio. Então que a gente vai se separar, nós vamos resolver todos os problemas. Então muitas vezes a gente tem que parar de pensar até um pouquinho. Será que quando alguém toma uma decisão como essa, de abandonar a sua família, de deixar a sua família, é porque nada daquilo que há na sua família tem valor, ou porque a pessoa não consegue ver o valor do que a família representa para ela? Então eu pergunto para você, o que nós estamos vendo? Às vezes não vemos nada. Será que nós não teríamos que abrir os nossos olhos e, como diz o texto, tendo os olhos do Senhor, passar a valorizar aquilo que Deus tem nos dado? Passar a valorizar a igreja, passar a valorizar os ministérios, passar a valorizar aquilo que Deus tem feito por meio da igreja em nossas vidas, passar a valorizar a nossa família, passar a valorizar aquilo que Deus colocou em nossas mãos para gerir. Por exemplo, ontem à noite nós tivemos uma reunião muito gostosa com homens. Foi muito bom estar aqui na igreja, e entre homens a gente falava um pouquinho de família, de falar desse assunto, de poder dividir um pouquinho, cada um dividir com o outro. E eu sei que as irmãs têm a reunião das irmãs também. Como é bom nós trabalharmos e construirmos uma coisa que Deus nos deu, trabalharmos nessa instituição que é a família e tirarmos o valor dela. Ora, é isso que Deus quer de cada um de nós. Mas, meus amados, só para confirmar aquilo que eu comentei contigo, que eu falei que às vezes não vemos nada, o filho pródigo, ele não via nada. Tanto é que o que a pessoa faz quando ela quer a herança de alguém, quando alguém vai receber herança? O que tem que acontecer normalmente quando você recebe a herança de um pai? O que tem que acontecer para você receber a herança de um pai? A pessoa morre. Veja, o que o filho pródigo fez com o pai? O filho pródigo matou o seu pai. O filho pródigo, quando ele chegou e pediu a herança, para ele, para aquele filho, o seu pai estava morto. Mas coloca o texto para mim, que está aí, meu amado, de Lucas 15, 23, 24. Veja que o filho pródigo matou o seu pai. Ele pediu herança e matou o seu pai. Veja como ele enxergava bem. E trazei o bezerro cevado. Eu estava voltando para casa e o pai estava dizendo: trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos, e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então veja uma coisa, ele matou o seu pai. Na cabeça dele, o seu pai estava morto, mas na verdade quem estava morto? Quem estava morto? O meu filho estava morto e reviveu. Ele estava morto, ele não enxergava nada. Ele matou o seu pai, mas na verdade quem estava morto era ele. Então espera um pouquinho. Veja, olha para mim. Talvez alguma coisa você esteja olhando já há muito tempo
você acha que está morto. Talvez essa coisa esteja muito mais viva do que você. Talvez algo que você esteja olhando há muito tempo, que você acha que é muito grande, talvez isso é muito pequeno. Ou talvez você ache que é vermelho, e na verdade seja azul. Porque às vezes nós não vemos nada. Amados, veja. Ele matou seu pai, mas ele estava morto. Às vezes, meu amado, as ações que você tem tomado sejam ações de direção errada, porque você pensa que está vendo alguma coisa e não está vendo nada. Tópico 2, meu amado, me ajuda. Às vezes, nós pensamos que vemos. Então veja, o primeiro tópico foi, às vezes não vemos nada. Filho pródigo não via nada. Às vezes nós pensamos que vemos. Veja, muito conhecido esse fato. Deus levanta Moisés, porque a nação de Israel estava há 4 séculos, mais de 400 anos, lá presa no Egito. Deus levanta Moisés, por meio de Moisés, Deus manda as pragas, convence Faraó, e aí Faraó, convencido, libera o povo, daí o povo sai, aí Faraó se arrepende, manda o exército atrás do povo da nação do Egito, aí chega o mar na frente do povo, Deus abre aquele mar, o povo passa pelo meio do mar, em terra seca. De repente entra o exército de Faraó, Deus fecha aquele mar, mata todo aquele povo. Aí Deus pega aquele povo no deserto, segue aquele povo, cuida daquele povo, guia aquele povo, dá comida para aquele povo. E de repente o povo chega lá na porta da terra prometida Canaã. Veja, Deus fez milagres e mais milagres. Deus chega e coloca o povo na porta de entrar em Canaã. A bênção prometida, é aquilo que eles estavam querendo buscar. E aí antes de entrar, o que faz Moisés? Sabiamente ele manda espias, para que os espias entrassem na terra e fossem conhecer Canaã, para que eles se preparassem, como é que ia entrar, como é que eles iam se preparar para tomar a posse, para tomar aquilo que Deus havia dado. Então vamos lá, texto para mim, Sérgio, Números 13, de 30 a 33. Então veja lá, o relato dos espias. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Então vejam o Caleb chegou lá, bateu no peito, opa, seguramente venceremos e vamos prevalecer e vamos tomar essa terra. E aí vem o relato dos demais espias, e foram 12. Josué e Caleb estavam alinhados nessa perspectiva, no entendimento daquilo que eles estavam vendo depois de espiarem a terra. Mas veja os outros espias depois que eles foram espiar a terra. Olha o relatório. Porém, os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Espera aí, Deus não tinha mandado pragas, Deus não tinha aberto o mar, Deus não tinha matado cavalo e cavaleiro do Egito, Deus não tinha sustentado no deserto, não tinha mandado carne. Deus, espera aí, aquele povo é mais forte do que nós. Tudo aquilo que eles tinham enfrentado há dias atrás era mais forte do que eles. Mas olha o relatório. E infamaram a terra, fizeram uma fama da terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então veja uma coisa, olha o relatório que eles fizeram. Eles chegaram lá, olharam aquela terra e eles viram o quê? Eles viram gigantes. E eles se consideram o quê? O que eles viam neles próprios? Gafanhotos. Eles acharam que eram gafanhotos e que os demais eram gigantes. E eu pergunto de novo, mas espera um pouquinho, vocês são aquele povo que Deus tirou do Egito, que Deus mandou 10 pragas, que Deus abriu os olhos, mas espera um pouquinho, vocês ainda se veem como gafanhotos e olham para esses como gigantes? Sim. Sabe o que acontece? É que muitas vezes nós pensamos que vemos, porque nós não vemos que a nossa visão está embaçada. Embaçada com o quê? Embaçada pela nossa própria pouca fé. Nós não vemos direito. E aí o que acontece? Quando nós olhamos um problema, nós vemos algo que nos parece grande, nós vemos maior do que ele é, e nós nos vemos muito pequenos. Coloca uma frase que está aqui para mim me ajudar. Veja, sua visão pode ser embaçada por sua própria condição. Se você tem pouca fé, você só vai ver problemas. De repente você chega no teu trabalho, de repente acontece um probleminha, você fala: não vou conseguir.
eu não vou conseguir porque eu já vivi essa situação 10 vezes e eu falei 10 vezes, eu não vou conseguir. E o que acontece? Você desiste. Você é aquele tipo de pessoa que começa 10 coisas e desiste 11 vezes. Por quê? Porque você não se acha capaz, você não acha que pode. Você sempre olha para você, você se vê como um gafanhoto. E o que é isso? Você pensa que está vendo as coisas de forma errada, mas você está vendo errado, meu amado, porque está faltando para você o quê? Está faltando fé, está faltando em você a capacidade de entender quem você é e onde Deus te colocou. Por exemplo, às vezes você levanta de manhã e você olha para esse país que você vive, Luxemburgo, você fala, esse é o pior país do mundo. E de repente você vai até a Boulangerie comprar um pão e você conversa com alguém diz, Luxemburgo é o melhor país do mundo. Veja, meu amado, será que a tua percepção de onde você vive não está associada ao seu humor e à tua capacidade de enxergar aquilo que Deus tem feito na sua vida? Talvez se você olhar um pouco para aquilo que Deus tem feito para você e aonde Deus te colocou, você vai ver que você vive no melhor lugar do mundo, que você tem a melhor família do mundo, que você tem o melhor emprego do mundo, que os teus filhos são os melhores, que os teus pais são os melhores, que a tua igreja, que os teus pastores são os mais bonitos e mais abençoados do mundo. Glória a Deus. Amém. Você deu ouvir amém? Glória a Deus. Eu não tenho dúvida que é verdade. Eu não tenho dúvida que é verdade. Então, meu amado, às vezes pensamos que vemos, mas sabe, o mundo que nós vemos não é o mundo como ele é, não é o mundo real. Nós vemos o mundo como nós somos. Você já ouviu isso ou não? Você vê o mundo como você é. Talvez Luxemburgo seja esse país ruim porque você está ruim, porque você não está bem, porque você precisa sarar, porque você precisa curar o teu coração, curar a tua mente, curar o teu espírito, meu amado. Eu vou tentar te explicar isso que eu estou dizendo, que nós vemos o mundo como nós somos. Eu gosto de usar um amiguinho meu, quando eu quero falar desse tema, ele chama Rino. Rino é pintor. Então ele pinta o mundo como ele vê. Você consegue ver o quadro que ele pintou? Está vendo? Na paisagem, existe chifre na paisagem real? Sim ou não? Na paisagem real? Não. Mas como o Rino vê o mundo, como ele vê a paisagem? Com um chifre. Porque ele vê assim, sempre que ele olha, ele vê um chifre. Então ele acha que o chifre está no mundo, mas não está, o chifre está nele. Você está conseguindo entender? É assim que nós vemos o mundo. A realidade do mundo é como nós somos. Então, meu amado, pensa, presta atenção. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade e você tenha que olhar para aquilo que Deus fez para a tua vida. E quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus que te trouxe até aqui hoje, que tirou onde você estava, que fez você ser quem você é? Esse é o Deus que você serve. E não olhar para você como se você fosse um gafanhoto e tudo que está ao teu redor é o gigante. Por quê? De novo, é o tópico que a gente está lendo. Às vezes, nós pensamos que vemos. Pensamos que vemos. Veja, às vezes você chega na igreja e fala, pastor, meu ministério não cresce, porque eu não tenho recurso. Pastor, eu não sinto a presença do Senhor, porque eu vou na igreja e parece que as mensagens são inspiradas, não falam comigo. Aí de repente Deus te coloca na frente de um trabalho, você olha para aquele trabalho e fala, não, eu vou abandonar porque eu não me sinto capaz, aquele trabalho não é para mim. Espera um pouquinho. O que Deus tem feito na tua vida? Se Deus te colocou até lá, se Deus te trouxe até aqui, se Deus tem trabalhado na tua vida, e enxerga aquilo que Deus tem feito, não faça como esses espias que olharam os gigantes e se entenderam como gafanhotos. Eu sei que muitas vezes você já ouviu isso milhões de vezes, alguém dizer que nós temos que encontrar nos problemas, encontrar oportunidades. Eu gosto de contar historinhas, eu uso muito isso. Eu acho que é uma forma de a gente cauterizar alguns princípios. Então, uma vez eu li, eu sempre conto isso, como eu trabalhei na Índia, eu sei que isso é verdade. Eu não sei se eu já falei aqui na igreja, mas uma empresa quis fazer investimentos na indústria de calçados na Índia. E ela contratou 2 consultores. Esses consultores não se falaram com outros, eles foram estudar o mercado indiano para voltar com um relatório. Igual os espias. E essa empresa era uma empresa europeia querendo fazer um investimento grande na Índia, de calçados. Empresa de calçados. E mandou os consultores, um foi para o norte, o outro foi para o sul, daí o do sul foi para o norte, o do norte para o sul, e eles voltaram com relatórios sobre o investimento. Eles não se falaram entre eles. O primeiro chegou e disse o seguinte, para essa empresa europeia,
olha, cancela o investimento na Índia. Ah, mas por quê? Porque na Índia ninguém usa calçados. De repente chegou o segundo consultor e foi entregar o relatório dele e disse o seguinte: olha, triplica o investimento na Índia. Triplica, 3 vezes mais. Mas por quê? Aí ele disse: porque na Índia ninguém usa calçados ainda. Você consegue entender ou não a diferença? Sim ou não? E é uma questão de perspectiva. Talvez se você chega diante, se você chega diante de um problema e você vê lá um gigante, você fala um pouquinho: poxa, eu já estou morto, esse gigante é invencível. Mas se você olha para você e pensa o seguinte: poxa, eu sei que Deus já abriu o mar na minha vida, eu sei que Deus já matou cavalo e cavaleiro, eu sei que Deus já me sustentou no deserto. Então esse gigante, eu sei que eu sou pequeno, mas eu sei que Deus vai me fazer grande para vencer esse gigante. Foi exatamente essa postura de Davi diante de Golias. Sim ou não? Quem está me acompanhando? Sim? Então veja uma coisa. Consequência dos espias, você pode voltar um slide na visão dos espias? Tem o texto. No relatório dos espias, eles vieram com esse relatório. E você sabe a consequência desse relatório qual foi? Todos morreram. Eles ficaram empacados. O irmão em Portugal conhece o termo empacar? Estarem empacados? O termo do termo? Encalhados. Eles ficaram encalhados no deserto 40 anos. Até que toda aquela geração morresse e uma nova geração, a que tivesse fé, a que enxergasse, pudesse entrar em Canaã. Veja, olha para mim um minutinho. Talvez, por você pensar que esteja vendo, os teus projetos estejam encalhados. Talvez algo que você espera que aconteça na tua vida há 5 anos, 10 anos, 3, 1, eu não sei. Talvez ele esteja encalhado. Por quê? Porque você está pensando que está vendo. Você está vendo o azul, mas aquele é verde. Você está achando que aquele é grande, mas aquele é pequeno. Você está achando que aquele é solução, mas aquele é um problema. Você está me acompanhando ou não? Talvez um projeto na tua vida espiritual, seja o teu projeto de relacionamento, teu matrimônio, teu casamento, seja um projeto profissional. Eu não sei qual é o teu projeto, mas ele pode estar encalhado, meu amado. Por quê? Porque você pensa que está vendo. Então faça até um exercício. Olha para a tua vida. Tem alguma coisa que você está esperando há 3 anos e ela não move, não sai do lugar? 5 anos, 3, 2, está encalhado. É uma coisa que você está encalhado lá no teu coração já tem anos. E aqui não move. Ela não vai 1 milímetro para a direita nem 1 milímetro para a esquerda. Tem épocas que você até esquece, até você sonhar com aquilo e você lembra que é uma coisa que está lá no projeto e está encalhado. Então quero dizer para você, meu amado, que isso pode estar encalhado, como Israel ficou encalhado no deserto por 40 anos, até que aquele projeto daquelas pessoas fosse enterrado. Então, meu amado, para que esse projeto seja ressuscitado, ou que ele ganhe uma nova vida, uma nova direção, é importante que você esteja certo se você está vendo ou não. Porque você pode estar pensando que está vendo. Amém? Está me acompanhando aí, sim ou não? Então veja, último tópico. Vamos lá. Mas, passa o meu amigo rindo. Só veremos verdadeiramente com os olhos de Deus. Então, meu amado, talvez você ficou pensando assim: mas pastor, o senhor falou aí, talvez o meu projeto esteja encalhado. Como é que eu faço para eu ver, para eu entender qual é a vontade de Deus na minha vida, o que é aquilo que Deus espera, para que o meu projeto ou ele ande, ou eu saiba que aquele projeto esteja errado, para que eu entenda a vontade de Deus na minha vida? Eu quero dizer para você, você tem que ver. E você só vai poder ver se você puder ver com os olhos de Deus. Veja, eu quero usar um texto para explicar para você o que é ver com os olhos de Deus. Vamos lá. João 12, de 3 a 8. Quando Maria ungiu os pés de Jesus com um perfume muito caro. Olha lá. Então Maria, tomando um arratel de unguento, é um recipiente com um perfume de nardo, é um vegetal muito raro, muito caro. Pegando esse arratel de unguento, esse vaso de perfume muito caro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento, cheiro daquele perfume. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse aos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isso, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então veja uma coisa: estavam reunidos
e uma casa humilde, uma família humilde, os discípulos de Jesus e aquela mulher muito humilde. E aquela mulher muito humilde tinha na casa dela um vaso de perfume, e de muito preço, custa muito caro. Diz aí alguns textos, fala que era o preço de um ano de salário. Então, a gente pensar em Luxemburgo, um salário, vamos pensar um salário de 1.500, 2.000 euros, eu não sei, vezes 12 meses, vamos pensar em 20 mil euros. 20 mil euros era o preço daquele vasinho de perfume. Aquela mulher pegou aquele vasinho de perfume, debruçou, derrubou nos pés de Jesus e lavou, ungiu os pés de Jesus com aquele perfume de 20 mil euros. O que fez Judas? Judas olhou para aquilo e disse: ora, não seria melhor vender aquele vaso de perfume e doar o dinheiro aos pobres do que deitá-lo aos pés de Jesus? E o que Jesus fez com os seus olhos? Ele disse: não, não, os pobres sempre tereis convosco, mas eu não. O que Jesus estava ensinando? Vamos olhar para os olhos de Jesus? Primeiro vamos olhar para os olhos de Judas. Quais eram os olhos de Judas? Qual era o olho de Judas? Qual era? O que tinha no coração de Judas? Uma coisa que começa com C e termina com A. Uma coisa que clamava no coração de Judas. Começa com C e termina com A. Cobiça. Judas era cobiçoso. Ele pegava, diz aí o texto que ele pegava o dinheiro das ofertas. Ele era mau caráter. Ele não tinha perfil. Ele era cobiçoso, ele cobiçava aquilo. Então veja, quando ele viu aquilo, ele olhou com os olhos da cobiça. E Jesus, olhando para o ato de Maria, Jesus olhou com os olhos do Senhor. E ele viu que aquele era um ato de... começa com H e termina com A. Um ato do quê? Começa com H e termina com A. É só para o tico e teco, né, que é os nossos neurônios começarem a funcionar. Eu gosto de chamar o tico e teco. Tem um desenho da Disney que tem o tico e teco. Só para o tico e teco funcionar aí para você, para eu saber se você está acordado. Vamos lá. Como é que chama aquilo que Maria fez diante de Jesus? O verbo. Como é que é o verbo? Pode falar um pouquinho mais alto? Honrar. Isso. Você pode me ajudar, a igreja? O que ela fez? Honra. Ela estava honrando. Era um ato de honra. Sim ou não? Sim. Esses são os olhos de Jesus. O ato da honra. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Não sei se você chegou aqui, você já reparou. Eu acho muito bonito isso que a igreja tem aqui. Eu não sei se é uma tela ou se é uma televisão. Eu acho muito bonito. Mas talvez você chegue aqui na igreja e você pensa assim: pastor, minha televisão lá em casa é um quarto disso. Por que a igreja tem uma televisão tão bonita dessa? Por que a igreja tem uma televisão tão grande dessa? E pastor, o som, eu vi que o senhor comprou um instrumento ali, foi lá na Alemanha comprar um instrumento. Pastor, meu violão tem 3 cordas, eu não consigo colocar as outras 6. O violão de 6 cordas está só com 3. Por que a igreja tem um instrumento caro desse aqui? Por que é tão organizada essa cadeira, tão confortável? A gente senta aqui, olha, tem até irmãozinho fechando o olho, isso aqui é gostosa, né, pastor? É gostosa. A gente tem vontade de dormir aqui na igreja, porque a cadeira é gostosa. Na minha casa a cadeira não é tão boa assim. Eu pergunto para você, quem disse que a tua casa tem que ser melhor do que a igreja? Quem disse que na tua casa a tua televisão tem que ser maior que a igreja? Que a igreja tem que estar menos limpa do que a tua casa? Quem disse para você que aquilo que existe aqui dentro da igreja tem que ser pior do que aquilo que tem na sua casa? Aonde que nós temos que honrar o Senhor? Aonde é a casa do Senhor? Aonde está a família de Deus? Onde é o lugar onde nós honramos o Senhor Jesus Cristo? Olhando segundo os olhos de Jesus. Aonde é? Diz para mim. A igreja. Nós honramos o Senhor Jesus Cristo quando nós ofertamos, nós chegamos aqui, pastor, eu acho que está pequena, pastor. Vamos colocar, fazer uma maior? Aí você chega, pastor, quanto custa? Eu vou comprar e vou trazer para a igreja. Pastor, olha, eu acho que as crianças têm que se reunir não sei aonde lá. Pastor, eu vou pintar aquela parede, vou levantar uma parede ali. Pastor, porque eu acho que as crianças têm que ter, ou tem que ter 5 cadeirinhas. Pastor, eu acho que tem que ser assim. Eu vou lá na IKEA e vou trazer tudo. Semana que vem, pastor, porque os olhos do Senhor Jesus Cristo honram. Os olhos do Senhor Jesus Cristo honram. E os olhos de Judas criticam e cobiçam. Eu não tenho porque a igreja não.
pior. Às vezes você chega a ver o pastor chegando, não sei se ele tem ainda uma moto, ele chega de uma moto, chega de moto na igreja, ele fala, o pastor de moto, o pastor ia chegar de bicicleta, num dia de frio e chuva. Já deu, claro, eu sei que é bom, já é bicicleta, tem problema da bicicleta. Meu amado, você quer honrar o Senhor? Eu vou te ensinar a honrar o Senhor. Você olha o pastor chegando, a pastora chegando ali de carro, de moto, você fala, pastor, está precisando de alguma coisa? Precisa dar uma lavadinha? Encosta lá em casa. Eu vou lavar o seu carro, viu? Precisa fazer alguma coisa? Eu já disse isso aqui. Pastora, só precisa fazer um final de semana, sair? Manda as olhas para casa, eu fico lá, vou cuidar dos meninos. Quer honrar o Senhor? É assim que a gente honra o Senhor. Quem está me entendendo? Levanta a mão. Amém. Que embora ninguém é violento, mas eu tenho medo de levar uma cadeirada, vir jogar cadeira na minha cabeça. Mas eu acho que aqui nós estamos em família. E eu acredito que aquilo que nos une é o amor de uma família, que é a família de Deus. E nós temos que aprender a honrar. E nós honramos quando nós olhamos com os olhos do Senhor. Sabe, amor, eu vou contar uma coisa. Eu cheguei no Brasil há 2 semanas, há um mês atrás. Tem uma irmãzinha que chega lá, ela sabe que eu vou estar na igreja, ela me traz um pote de arroz doce. Arroz doce que faz em Portugal? Também? Arroz doce? Porque ela sabe que eu amo arroz doce. E tem uma outra irmãzinha que veio me trazer bolo de fubá. É a Aninha. A Aninha veio me trazer bolo de fubá. Porque ela sabe que eu gosto de bolo de fubá. E meu irmão, isso custa o quê? Custa nada. Mas sabe o que aquilo representa? Aquilo representa, eu não esqueço. Eu não esqueço, aquilo marca. Por quê? Porque aquilo é um ato de amor. É um ato de amor, é um ato que honra. E aquilo faz bem. Eu não sei se você está me entendendo. Eu estou falando a respeito de olhar. Nós só vamos enxergar as coisas como elas são se nós olharmos com os olhos do Senhor. E é isso que Deus nos chama a atenção, para que nós possamos olhar com os olhos do Senhor. Eu me lembro, eu tinha 20 e poucos anos, quando um colega meu, que hoje é pastor presidente em Jundiaí, da igreja, o pastor Clóvis, ele era lá o evangelista na igreja, ele ligou na minha casa e falou, o irmão vai pregar na nossa igreja lá em Campinas. Nossa, ele quase desmaiei no telefone lá, Sérgio. Eu peguei o telefone assim, o quê, pastor? Você não vai pregar, eu não consegui nem entender o que ele estava falando. Mas eu sei que no coração daquele evangelista, ele estava olhando com os olhos do Senhor, e ele me viu naquele menino, aquele jovem, como um jovem como o Caleb é hoje, um pregador do evangelho. Então, meu amado, nós temos que pensar e nós temos que entender que muitas vezes, meu amado, o que nós precisamos é olhar com os olhos do Senhor. E eu quero terminar essa mensagem novamente. Se você for voltar no título, lá no comecinho, lá segundo slide, o que estamos vendo? Eu queria perguntar para você, o que você está vendo? Qual é a tua visão? Veja, será que você não tem a visão do filho pródigo? Aquele que não vê nada? Será que você já não está chutando o pau da barraca? Já chutou o pau da barraca na sua casa? Já mandou passar régua? Já mandou a tua família, de repente, a mudar de casa? Tua esposa dorme num lugar, você dorme no outro? Ou de repente você chutou o barraco lá no teu trabalho? Você de repente já tomou decisões muito importantes na tua vida, decisões importantíssimas, seríssimas na tua vida, baseado naquilo que o filho pródigo fez. Ele não estava vendo nada. Talvez levado por uma aventura. Os jovens gostam de se aventurar, né, querido? Muitas vezes você tem um jovem. O jovem, muitas vezes, ele, pela imaturidade, ele olha para os pais, ele olha para casa, para a família, para a igreja, e ele pensa assim, eu queria alguma coisa diferente. Entendendo que diferente possa ser algo muito melhor que aquilo que ele tem. E às vezes pela imaturidade, pela vontade do novo, pelo desejo de se aventurar, pelo espírito de aventura que todo adolescente, todo jovem tem, ele pode tomar uma decisão como essa, decisão de sair, de abandonar, de deixar sua casa, de deixar sua igreja. Por quê? Porque ele não está tendo a capacidade de enxergar aquilo que Deus tem dado para ele. Mas talvez você não seja um filho pródigo, você não esteja nesse nível. Talvez você tenha melhorado um pouquinho, você esteja vendo alguma coisa, mas você esteja pensando que está vendo tudo. E está vendo ainda algo meio embaçado. Eu me lembro uma vez, vindo aqui pelo Luxemburgo, estava chovendo bem forte. E o carro tem um sensor do para-brisa e por algum motivo o sensor parou. E ele parou, a primeira coisa que eu fiz na estrada, vindo de Bruxelas para o Luxemburgo, a primeira coisa que eu fiz, a hora que parou o para-brisa, eu pisei no freio. Errado, porque eu não estava vendo mais nada. Quando eu deixei de ver, eu
pisei no freio, aí eu só escutei buzina, aí eu fiz o que eu não podia ter feito. Aí eu consegui voltar, consegui enxergar e consegui caminhar, mas eu pisei no freio. Eu errei, pisar no freio no meio de uma autopista, porque eu deixei de ver, minha visão estava embaçada. Às vezes você está hoje pisando no freio, está virando para a direita, está virando para a esquerda, está dando um cavalo de pau, mudando em 180 graus a tua direção, por quê? Porque você está com a tua visão embaçada. Ou talvez você esteja sentindo aquilo que eu falei agora há pouco, vendo os teus projetos encalhados, coisas importantes na tua vida que não moveram um milímetro nem para a direita nem para a esquerda, porque talvez você esteja insistindo em um projeto falido, ou talvez porque você não esteja se considerando capaz o suficiente para que esse projeto se torne realidade na tua vida. Você tenha visto a você, a si próprio, como não é falido. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Deus, eu te agradeço por esta manhã. Eu agradeço pelo sol, pela luz, pelo ar que respiramos, pelos filhos, pelos pais, por esta igreja, pelos nossos pastores, pelos nossos